Bom dia, hoje é o dia 111 da nossa leitura. As escrituras do dia hoje é Josué 22, 21 ao capítulo 23, versículo 16. Em seguida vamos ler Lucas capítulo 20, versículo 27 a 47. Depois vamos ler Salmos 89, versículo 14 a 37. E por último vamos ler Provérbios capítulo 13, do versículo 17 ao 19. Vamos dar início com Josué capítulo 22, versículo 21. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés responderam às cabeças dos grupos de milhares de Israel: O poderoso Deus, o Senhor, Ele sabe, e Israel mesmo saberá, se foi em rebeldia ou por infidelidade contra o Senhor que fizemos isso. Não nos poupem a vida no dia de hoje. Se edificamos um altar para deixarmos de seguir o Senhor, ou para sobre ele oferecermos holocausto e oferta de cereais, ou sobre ele fazermos ofertas pacíficas, que o Senhor mesmo nos responsabilize por isso. Pelo contrário, fizemos isso por causa da seguinte preocupação: amanhã talvez os filhos de vocês dirão aos nossos filhos: o que é que vocês têm a ver com o Senhor, o Deus de Israel? Porque o Senhor pôs o Jordão por limite entre nós e vocês, ó filho de Rubens e filhos de Gade. Vocês não têm nada a ver com o Senhor. E assim bem poderiam os filhos de vocês afastar os nossos filhos do temor do Senhor. Por isso dissemos: vamos edificar um altar, não para holocausto e nem para sacrifício, mas para que entre nós e vocês e entre as nossas gerações depois de nós nos sirva de testemunho, e possamos servir o Senhor na presença dele com os nossos holocaustos, os nossos sacrifícios e as nossas ofertas pacíficas. E também para que no futuro os filhos de vocês não digam aos nossos filhos: vocês não têm nada a ver com o Senhor. Por isso dissemos: se o futuro disserem algo assim a nós ou aos nossos descendentes, responderemos: veja o modelo do altar do Senhor que os nossos pais fizeram, não para holocausto e nem para sacrifício, mas para testemunho entre nós e vocês. Longe de nós a intenção de nos rebelarmos contra o Senhor e deixarmos hoje de seguir o Senhor edificando um altar para holocausto, oferta de cereais ou sacrifício, altar que não é o altar do Senhor, nosso Deus, que está diante do nosso tabernáculo. Quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os chefes deixaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade e voltaram à terra de Gileade para a terra de Canaã, os filhos de Israel, e lhes deram relatório de tudo. Com esta resposta, os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram ao Senhor, e não falaram mais de ir a fazer guerra contra eles, para destruírem a terra em que habitavam os filhos de Ruben e os filhos de Gade. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Josué exorta o povo e observa a lei. Muito tempo havia se passado desde que o Senhor tinha dado a Israel repouso de todos os seus inimigos ao redor. Josué agora já era bem idoso. Ele chamou todo o Israel, os seus anciões, os seus chefes, os seus juízes e os seus oficiais, e lhes disse: já estou bem velho,
E vocês já viram tudo que o Senhor, o seu Deus, fez com todas essas nações por causa de vocês. Porque o Senhor, o seu Deus, é o que lutou por vocês. Vejam bem, por sorteio eu reparti entre as tribos de vocês essas nações que restam, juntamente com todas as nações que tenho eliminado, desde Jordão até o mar grande, na direção do pôr do sol. O Senhor, seu Deus, afastará e as expulsará da presença de vocês, e vocês tomarão posse das terras dessas nações, como o Senhor, seu Deus, prometeu. Portanto, esforce-se muito para guardar e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, para que dela não se afastem nem para a direita e nem para a esquerda, e para que não se misturem com essas nações que restaram entre vocês. Não façam menção dos nomes dos seus deuses, nem jurem por eles. Não sirvam, não adorem esses deuses. Pelo contrário, apegue-se ao Senhor, seu Deus, como vocês têm feito até o dia de hoje. Porque o Senhor expulsou de diante de vocês grandes e fortes nações, e até o dia de hoje ninguém conseguiu resistir a vocês. Um só de vocês perseguirá 1000, pois o Senhor, seu Deus, é quem luta por vocês, como ele prometeu. Portanto, empenhem-se em amar o Senhor, o seu Deus, porque se vocês se desviarem dele e se apegarem ao que resta dessas nações que ainda se encontram entre vocês, e se unirem com elas por meio de casamento, e se misturarem com elas e elas com vocês, saibam com certeza que o Senhor, seu Deus, não expulsará mais esta nação diante de vocês. Pelo contrário, elas serão um laço e uma rede para vocês, e açoite nas costas e espinhos nos olhos, até que vocês desapareçam desta boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais, e vocês sabem de todo o coração, de toda a alma, nenhuma só promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor, o seu Deus, lhes falou. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. E assim como se cumpriram todas essas boas coisas que o Senhor, o seu Deus, lhes prometeu, assim o Senhor também cumprirá contra vocês todas as ameaças, até que se destrua de sobre a boa terra que o Senhor, o seu Deus, lhes deu. Se violarem a aliança que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou, e forem e servirem outros deuses, e os adorarem, a ira do Senhor se acenderá sobre vocês, e logo vocês desaparecerão da boa terra que ele lhes deu. Agora vamos ler o Evangelho de Lucas, capítulo 20, do versículo 27 ao 47. Os saduceus e a ressurreição. Chegando alguns dos saduceus, que dizem não haver ressurreição, perguntaram a Jesus: Mestre, Moisés nos deixou escrito que se um homem casado morrer sem deixar filhos, o irmão desse homem deve casar com a viúva e gerar descendentes para o falecido. Ora, havia 7 irmãos, e o primeiro casou e morreu sem filhos. O segundo e o terceiro também casaram com a viúva, e assim foi com os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles a mulher será esposa? Porque os 7 casaram com ela. Jesus respondeu: os filhos deste mundo casam e se dão em casamento, mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. E que os mortos ressuscitam, Moisés o indicou no trecho referente à sarça, quando afirma que o Senhor é Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para ele todos vivem. Então alguns dos escribas disseram: boa resposta, mestre, e não ousaram mais fazer perguntas a Jesus. O Cristo, filho de Davi.
Mas Jesus lhes perguntou: como se pode dizer que o Cristo é filho de Davi? Pois o próprio Davi afirma no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor. Então, como ele pode ser filho de Davi? Jesus censura os escribas. Quando todo o povo estava ouvindo, Jesus disse aos seus discípulos: cuidado com os escribas, que gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças, as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para o justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. Agora vamos ler Salmos 89, versículos 14 ao 37. Justiça e direito são o fundamento do teu trono. Graça e verdade te precedem. Bem-aventurado o povo que conhece os gritos de alegria, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome se alegra o dia todo e na tua justiça se exalta. Porque tu és a glória de sua força, o teu favor é exaltado o nosso poder. Pois o Senhor pertence o nosso escudo, e ao Santo de Israel o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer do meio do povo. Exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo o ungi. A minha mão estará sempre com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem será ele humilhado pelo filho da perversidade. Esmagarei diante dele os meus adversários e destruirei aqueles que o odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o acompanharão, e o meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, o meu Deus e a rocha da minha salvação. Por isso farei dele o meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservarei para sempre a minha bondade para com ele, e lhe confirmarei a minha justiça. Farei durar para sempre a tua descendência, e seu trono ficará firme enquanto o céu existir. Se os filhos dele desprezarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios prometeram. Uma vez jurei por minha santidade que nunca mentiria a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, e o fiel como testemunha dos céus. Agora vamos ler Provérbios capítulo 13, do versículo 17 ao 19. O mensageiro perverso se precipita no mal, mas o embaixador fiel produz cura. Pobreza e vergonha sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que aceita a repreensão será honrado. O desejo que se cumpre agrada a alma, mas o tolo detestam afastar-se do mal. E aqui encerramos a leitura do nosso dia. Obrigado a todos que participaram e estiveram conosco até aqui. Que Deus abençoe o seu dia e amanhã estaremos aqui novamente. Te aguardo aqui no mesmo horário das 5h30 às 6h. Um grande abraço.